Um cargueiro pode ter centenas de metros, carregar riquezas que movem economias inteiras e ainda assim virar presa em questão de minutos. Porque a pirataria moderna não precisa de canhões nem de uma grande batalha no mar. Ela só precisa de velocidade, surpresa e de um alvo grande demais para fugir. E quando pequenas lanchas armadas começam a se aproximar, toda a imponência de um navio civil revela seu ponto mais fraco. Como embarcações gigantes acabam tão vulneráveis em pleno oceano? O que um navio realmente faz quando os piratas chegam perto o bastante para tentar subir a bordo? E por que, no fim, a defesa verdadeira não acontece só no convés? Já deixa o like, se inscreve no canal e vamos entender essa engrenagem invisível do mar. Quando o alvo é grande demais para se esconder. Pirata moderno não aparece com bandeira negra tremulando no horizonte. Ele aparece baixo na água, acelerando. Em vez de navios antigos, entram em cena lanchas rápidas. Em vez de duelo, abordagem. Em vez de espetáculo, segundos de decisão. E esse detalhe muda completamente a ameaça. Porque um cargueiro pode ter centenas de metros de comprimento, dezenas de milhares de toneladas e uma carga que move economias inteiras. Mas, no momento em que pequenas embarcações armadas começam a cortar as ondas na direção dele, toda essa imponência vira outra coisa. Um alvo enorme, lento e visível demais para simplesmente desaparecer. A lógica do ataque também é mais brutal do que muita gente imagina. Piratas não precisam afundar um navio, nem travar uma batalha longa no mar. O que eles precisam é muito mais simples e, por isso mesmo, muito mais perigoso. Chegar perto, intimidar a tripulação, encostar no casco e colocar gente a bordo antes que a reação se organize. Esse é o ponto crítico. Se conseguem subir, o cenário muda em minutos. O navio deixa de ser apenas uma embarcação em rota e passa a ser uma crise flutuante, com tripulantes rendidos, comunicação comprometida e uma carga valiosa nas mãos de quem conseguiu tomar a iniciativa primeiro. E é justamente por isso que os cargueiros atraem tanto interesse. Entre 2020 e 2024, o International Maritime Bureau registrou 678 ataques piratas contra embarcações de vários tipos. Os navios de carga foram os mais atingidos. Só em 2020, estiveram envolvidos em 166 ataques, o equivalente a 85% de todos os incidentes daquele ano. E os números fazem sentido quando se olha para o que esses navios realmente são: cofres flutuantes. Alguns transportam milhares de contêineres carregados com petróleo, armas, eletrônicos e outras mercadorias de alto valor. Para os piratas, isso não é só transporte internacional. É riqueza concentrada, isolada no mar e obrigada a seguir em frente. Mas o verdadeiro ponto fraco nem sempre está na carga. Está na proporção entre o tamanho do navio e a quantidade de gente disponível para defendê-lo. Muitos cargueiros operam com tripulações minúsculas. Nos menores, apenas 3 pessoas. Nos maiores, raramente mais de 30. Isso significa que embarcações gigantescas, cheias de compartimentos, acessos, corredores e áreas críticas dependem de um número surpreendentemente pequeno de pessoas para manter tudo funcionando. Em outras palavras, o navio é imenso, mas a presença humana a bordo é escassa. E quando poucos homens armados conseguem impor velocidade, surpresa e medo, essa diferença pesa rápido demais. Existe ainda outra vantagem para quem ataca: a previsibilidade. Cruzeiros podem ajustar itinerários buscando rotas mais turísticas e menos hostis. Já navios de carga têm outra prioridade. Eles precisam entregar. Precisam cruzar corredores que conectam cadeias globais de suprimento da forma mais rápida e eficiente possível. E isso empurra essas embarcações justamente para zonas conhecidas por atividade pirata, como o Golfo de Aden, o Golfo da Guiné, o Estreito de Malaca e o Mar Vermelho. Em algumas dessas regiões circula uma parcela enorme do tráfego marítimo internacional de cargas. Para quem ataca, isso significa uma coisa muito simples. Não é preciso caçar no escuro. Basta esperar onde o fluxo é inevitável. E o risco não para nos cargueiros. Navios de passageiros também entram nessa equação, mas de um jeito ainda mais delicado. Porque, se no mercante o objetivo pode ser dominar tripulação e carga, num cruzeiro a simples aproximação hostil já tem potencial para disparar outra crise, a do pânico. A dinâmica é diferente, o cálculo muda, mas a natureza da ameaça continua ali.
Afinal, continua sendo um navio civil, um navio feito para transportar carga ou pessoas, não para trocar tiros em alto mar. E é isso que torna tudo mais desconfortável. A pirataria moderna não procura uma guerra justa. Ela procura uma embarcação valiosa que não foi feita para guerrear. No fim, o que assusta não é só o armamento dos piratas, é a matemática do encontro. De um lado, velocidade, surpresa, armamento e oportunidade. Do outro, toneladas de carga, poucos tripulantes, rota previsível e nenhum perfil militar. E quando essa conta fecha em pleno oceano, a sensação é quase inevitável. Por alguns minutos, um navio civil pode parecer completamente sozinho. E, se ele parece sozinho, a pergunta fica ainda mais incômoda. O que acontece quando os piratas chegam perto o bastante para tentar subir a bordo? O que um navio faz quando os piratas chegam perto demais? A defesa de um navio civil começa antes do embarque. Em áreas de risco, a tripulação reforça a vigilância com radares, câmeras, observação constante e contato com alertas marítimos para identificar cedo qualquer aproximação suspeita. Isso é decisivo porque o ataque pirata depende de velocidade, surpresa e de chance de subir a bordo antes que o navio reaja. A primeira defesa, portanto, não é o confronto, é detectar antes. Quando uma embarcação suspeita aparece, o navio tenta quebrar a lógica do ataque. Pode mudar rota, aumentar velocidade e fechar acessos internos. Portas e escotilhas são trancadas, áreas sensíveis são isoladas e o convés pode ser mantido bem iluminado para reduzir pontos cegos. O objetivo é simples: parecer um alvo difícil. Em alguns casos, até manequins são posicionados em áreas visíveis do convés para criar a impressão de que há mais gente de vigia a bordo. Piratas procuram a embarcação mais acessível, e qualquer sinal de preparação pode fazer a abordagem perder o timing ou até ser abandonada. Se a aproximação continua, entram as barreiras físicas. As mais comuns são as mangueiras de água e os canhões de água. As mangueiras criam superfícies escorregadias e empurram quem tenta subir com cordas, ganchos ou escadas. Já os canhões de água fazem isso com muito mais força, atingindo os botes, atrasando manobras e até enchendo de água pequenas embarcações. Em muitos casos, esses sistemas podem ser controlados remotamente de posições seguras do próprio navio. O efeito é direto: tirar equilíbrio, reduzir precisão e dificultar o embarque. Alguns navios usam ainda cortinas anti-pirataria, feitas com mangueiras penduradas ao longo das laterais. Elas se movem de forma imprevisível e atrapalham a escalada, porque o invasor perde o apoio justamente na hora de subir. A espuma cumpre função parecida. Espalhada em áreas do convés, deixa a superfície lisa demais para correr ou se firmar. Mesmo que o pirata consiga tocar o casco, ainda precisa avançar. E avançar num piso escorregadio, sob pressão, pode ser o suficiente para travar a invasão. Outra defesa clássica é o arame farpado nas bordas e pontos de acesso. Ele atrapalha o uso de cordas, ganchos e escadas e obriga o invasor a perder tempo procurando uma passagem. Também podem ser usados cabos e barreiras para enroscar nas hélices dos botes, tirando mobilidade na hora crítica. Em alguns casos, há ainda cercas elétricas não letais ao redor do perímetro do navio. A lógica de tudo isso é a mesma. O navio não precisa destruir o atacante, precisa impedir que a sequência do ataque aconteça do jeito que os piratas planejaram. Além das barreiras físicas, existem recursos de dissuasão. Os L-RADs, dispositivos acústicos de longo alcance, emitem um som forte o bastante para causar dor, confusão e obrigar o recuo. Eles também servem para avisos à distância. Os lasers anti-pirataria seguem a mesma lógica, mas pela visão. São feixes não letais usados para alertar, distrair e desorientar por alguns instantes quem está pilotando ou tentando mirar durante a aproximação. Nem o som nem a luz resolvem sozinhos, mas ajudam a desmontar a coordenação do ataque. Nos cruzeiros, a defesa segue esse mesmo princípio, mas com uma preocupação extra: os passageiros. Um cargueiro precisa proteger navio, carga e tripulação. Um cruzeiro precisa fazer isso sem transformar a embarcação em cenário de pânico. Por isso, a prioridade costuma ser detectar cedo, mudar rota, acelerar, reforçar acessos e usar recursos não letais, como água, iluminação intensa e dispositivos sônicos. O objetivo não é apenas impedir o embarque, é impedir o caos entre centenas ou milhares de pessoas a bordo. Mas existe um limite. Se os piratas conseguem embarcar, o navio não tenta virar campo de batalha. Ele muda de lógica e passa a negar o controle da embarcação.
É aí que entra a Citadel. A Citadel é uma sala segura fortificada dentro do navio, preparada para abrigar a tripulação por horas, com portas reforçadas, comunicação independente, ventilação, água, comida e, em alguns casos, controle remoto de sistemas essenciais. Na prática, é um bunker dentro de uma embarcação civil. Quando o embarque acontece, o protocolo é claro: enviar Mayday, acionar emergência e recuar para a Citadel. Lá dentro, a tripulação se isola e pode desligar motores e sistemas de navegação. Isso muda tudo. Os piratas podem até estar no convés, mas sem acesso fácil à tripulação e sem controle técnico do navio, a captura perde valor. Eles ficam sem reféns imediatos, sem comando real da embarcação e sob risco crescente de resposta externa. A Citadel não existe para vencer um combate, existe para fazer a invasão fracassar. Essa lógica também explica por que navios civis não andam simplesmente armados. O primeiro motivo é legal. Um mercante cruza águas internacionais, mas entra em portos e águas territoriais de vários países. E muitos restringem ou proíbem armas a bordo. Uma arma permitida em um trecho pode virar problema grave no porto seguinte. O segundo motivo é operacional. Marinheiros são treinados para operar o navio, não para trocar tiros em alto mar. Dar armas à tripulação não transforma civis em força militar. O terceiro motivo é o risco da escalada. Se o navio reage com armas de fogo, os piratas podem responder chegando mais armados e mais violentos desde o início. Por isso, algumas empresas recorrem a guardas privados armados apenas nos trechos mais perigosos. Mesmo assim, o custo é alto e as restrições legais continuam. No fim, a defesa real de um navio civil funciona em camadas: detectar, dificultar, atrasar, bloquear, proteger a tripulação e ganhar tempo. O navio resiste, complica e sobrevive, mas ele não resolve tudo sozinho. E é exatamente aí que a crise sai do convés e passa para outro nível. Como a pirataria é derrotada de verdade. No fim, a pirataria moderna não é combatida só no convés. O navio civil segura os primeiros minutos com vigilância, barreiras, protocolos e proteção da tripulação. Mas a resposta decisiva vem de fora. Em rotas de risco, o combate depende de corredores monitorados, alertas marítimos, comunicação constante e atuação de marinhas nacionais e coalizões internacionais que patrulham áreas sensíveis, escoltam embarcações e respondem a pedidos de socorro. Foi essa presença mais organizada que mudou o jogo em regiões como o Golfo de Aden e em torno do Chifre da África. Quando o mar passou a ser vigiado com mais intensidade, com resposta rápida e maior cooperação entre estados, atacar deixou de ser uma operação simples. O risco de interceptação, perseguição e prisão aumentou, e isso ajudou a reduzir a ação de grupos piratas em várias rotas. Mas o problema não desapareceu. Ele se desloca para áreas onde o tráfego continua intenso e a presença estatal é mais fraca, como o Golfo da Guiné, o Estreito de Malaca e o Mar Vermelho. É isso que fecha a pergunta do início. Navios civis não sobrevivem porque viram navios de guerra. Eles sobrevivem porque resistem o bastante para ganhar tempo até que a força militar do Estado assuma a crise. Primeiro o navio dificulta, depois a marinha decide. Se você curtiu esse mergulho, deixa o like e se inscreve no canal, porque no próximo vídeo a gente continua explorando as engrenagens invisíveis que mantêm o mundo funcionando.